Oi, gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo legal aqui para vocês, tá? Sobre uma pergunta que um irmão me fez, relacionado a um assunto que muitas pessoas não têm costume de falar e, na maioria das vezes, as pessoas acabam tendo um pouco de medo, de receio de falar, que é sobre o inferno, tá? Mas calma lá, que o assunto vai ser bem legal e eu vou discorrer aqui de uma maneira bem tranquila para que todos tenham um certo entendimento, tá bom? A pergunta é o seguinte: o inferno existe e ele já foi inaugurado? E se o inferno que nós conhecemos hoje tem alguma coisa a ver com o inferno de Dante? Você vai entender já já o que quer dizer tudo isso daí, tá bom? Primeiro, nós precisamos entender o que significa o inferno, tá? E a tradução da palavra inferno. Existem quatro palavras que hoje, nos dias de hoje, tem a tradução de inferno, tá? Que é o Seol, o Hades, o Geena e o Tártaro. Eu vou te explicar de um por um e o que cada um significa, tá bom? O Seol, ele é um conceito de inferno do Antigo Testamento. Porém, o Seol, no conceito dos judeus, o inferno, ele não tinha aquela conotação de lugar de tormento, de fogo eterno, de sofrimento. O inferno, a tradução de inferno no Seol, aliás, a tradução do Seol no hebraico é um lugar para onde vão os mortos, tá? Ou seja, é o mundo dos mortos, sepultura, um lugar invisível para onde iam os ímpios e os justos, certo? Ponto. O Hades é a tradução da palavra Seol do Antigo Testamento para o grego do Novo Testamento, tá? Porém, aqui nessa tradução houve uma leve interferência, tem uma leve diferença. Que diferença é essa? Que nessa tradução do hebraico Sheol para o Hades, foi acrescentado um elemento, porque essa palavra Hades, ela é o equivalente ao Sheol, que é o quê? Lugar dos mortos, sepultura, lugar invisível, para onde iam os justos e os ímpios. Porém, na cultura grega, essa palavra Hades, ela traz a ideia de que no mundo dos mortos existe consciência, tá? Daí a parábola do rico e o Lázaro, onde o rico vai para o inferno, para o Hades, e o Lázaro vai para o seio de Abraão. Ali no Hades existe uma separação entre os ímpios e os salvos, tá? E você percebe ali na parábola que existe uma consciência no mundo dos mortos, beleza? A seguinte palavra é o Geena. O que é o Geena? O Geena, ele é o inferno da forma que nós conhecemos, que é onde existe tormento e fogo eterno. O Senhor Jesus, ele utilizou essa palavra em uma de suas falas no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 44, quando ele diz o seguinte, que ali é, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então aqui nós temos a ideia de um inferno com sofrimento. Bora lá! Esse Geena aqui, ele é um inferno escatológico, tá bom? Ele existe, porém ainda não foi inaugurado. Nós vamos chegar lá. E o Tártaro, que nada mais é do que o inferno dos anjos, ou seja, é a prisão onde alguns anjos estão aprisionados, que está escrito ali no 2 de Pedro, capítulo 2, no verso 4. Como que apareceu toda essa confusão? Vamos lá, essa confusão aconteceu nas traduções. No ano de 250 a 100 antes de Cristo, existiu 72 judeus eruditos que decidiram fazer a tradução da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento, do Taná, para o grego. O que aconteceu? Essa tradução é conhecida hoje como Septuaginta, ou seja, a versão dos 70 judeus que fizeram essa tradução, tá? Então, quando eles fizeram a tradução da Bíblia, do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego, eles fizeram essa tradução, essa equivalência das palavras Seol para Hades.
E como eu já havia dito, existe um conceito grego de que na região dos mortos existe consciência. Então aqui já existiu uma leve diferença na ideia de inferno do Antigo Testamento para o inferno do Novo Testamento, tá? E por que tudo isso? Porque, gente, a revelação bíblica, a teologia bíblica, o conhecimento bíblico, ele é progressivo, tá? Ela vai se dando ao longo dos tempos, conforme vai se entendendo, estudando, aí vai tendo uma maior compreensão do sentido das palavras e das traduções e da exegese e da hermenêutica, enfim, tá bom? Entre o ano 50 e 100 depois de Cristo, já no desenvolvimento do Novo Testamento, ali junto com os apóstolos, essa palavra Hades, ela passou a ter a ideia de estado intermediário. Ou seja, era o local onde as pessoas morriam e iam para lá, tanto justos como ímpios, tá? Porém, nesse local existia uma diferença, uma separação. Os ímpios estavam em um lugar e os salvos estavam em outro, tá bom? Os ímpios no Hades e os salvos no seio de Abraão. Podemos ver isso na parábola do rico e o Lázaro, tá bom? Existem as pessoas que estão ali naquele ambiente e eles se conversam entre si, tá? Então, já nessa tradução, houve essa evolução de ideia, de cultura. O Geena, ele é um local, como eu já havia dito, a ser inaugurado ainda. Ele existe, mas esse inferno, ele é um inferno escatológico. Ou seja, para onde serão lançados os ímpios, Satanás, a antiga serpente, a besta e o anticristo. Todos eles serão lançados nesse local. E aqui sim, existirá no futuro um período ou um lugar de tormento, tá bom? Aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, tá? E o Tártaro como a prisão dos anjos, que eu já havia falado que está escrito ali no livro de 2º de Pedro, tá? Até aqui não existia a ideia de inferno para tudo. Essa junção dessas palavras traduzida para uma coisa só foi acontecendo ao longo do tempo, tá? Então vamos lá, no ano 380 a 405 depois de Cristo, apareceu uma nova tradução, que é conhecido como a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, tá? Jerônimo, ele pegou essas palavras, Seol, Hades e muitas vezes o Geena e traduziu todas essas palavras para infernos. Ou seja, todas essas três palavras não tinha diferença. Na tradução dele, todas essas palavras significam infernos, que significa na nossa linguagem de hoje lugares inferiores. Com o tempo, todas as palavras passou a ter uma ideia de lugar de sofrimento, tá? E aí entra no período de 500 a 1400, a Vulgata Latina, ela dominou ali a igreja. Então aí toda a igreja utilizava a versão de Jerônimo, que é a Vulgata Latina. E aí o inferno aqui, ele já era entendido como um lugar de castigo eterno, de fogo eterno. E para ajudar, houve uma literatura nesse período que influenciou demais a mente das pessoas, tá? Apareceu uma pessoa chamada Dante Alighieri, e ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia, no período entre 1300 e 1321, que é conhecido como, nos dias de hoje, o Inferno de Dante. O que Dante Alighieri ele fez? Ele pegou o inferno e organizou o inferno em círculos, ou seja, cada círculo estava ligado a um pecado. E cada pecado ele tinha uma punição, cada tipo de pecado tinha uma punição. Ou seja, ele organizou o inferno, colocou cada pecado, cada tipo de pecado, um tipo de punição, tá? E além dele organizar o inferno, ele cria uma geografia. E aí, o que acontece? Ele não cria o conceito
de inferno como entendemos hoje, mas ele dá forma visual e definitiva de inferno. E isso fica no inconsciente coletivo das pessoas. Para ajudar, um pouco mais para frente, aparece uma nova tradução, que é a tradução do Rei Tiago, conhecido hoje, muita gente tem essa Bíblia, que é conhecido como a Bíblia King James 1611. Quando o tradutor ele fez a tradução da tradução. Quando ele começou a traduzir para o inglês, ele pegou também essas três palavras, Seol, Hades e Geena, e traduziu tudo como uma coisa só. No inglês, Hell, que significa inferno, lugar de punição e de fogo eterno, tá? O que acontece? As versões mais recentes, as versões mais novas, eles conseguem fazer essa distinção. Seol é Seol, Hades é Hades, Geena é Geena. Porém, essa ideia ficou muito forte na mente das pessoas. Então, até hoje, a ideia de inferno que nós temos é a ideia do inferno de Dante Alighieri, tá? Onde as pessoas já estão e onde tem um diabo com seu tridente no lugar onde pega fogo e ele está lá esperando as pessoas caírem lá. Então, essa é a ideia que está no inconsciente de muita pessoa, que é basicamente quase a mesma coisa da questão do céu. Tá? No livro de Enoque, que é um livro apócrifo, também tem-se a ideia, está escrito lá, de vários céus. Tá? E a Bíblia ela não fala, não relata sobre vários céus. A Bíblia ela fala sobre 3 céus. Tá? Ou seja, o inferno, como conhecemos hoje, não surgiu da Bíblia, mas sim das traduções, interpretação, tradição e imaginação. E respondendo aqui, fazendo um condensado aqui, o inferno ele existe, porém não foi inaugurado, e essa ideia de fogo, de castigo eterno, que as pessoas já estão lá e que o diabo já está lá, essa ideia ainda não existe, tá bom? Isso ainda não existe. Porque esse inferno, que é o Geena, ele será inaugurado quando serão lançados ali o diabo, a antiga serpente, o dragão, o anticristo e a besta, todos serão lançados ali no lugar de tormento eterno. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que você gostaria que eu trouxesse aqui nos próximos vídeos. Se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos também, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.